Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Review da semana, episódio que fecha esse ciclo de aprendizado para os starters principalmente, mas para os Pokémon de Liko, Roy e Dot. Eu acho que foi uma sequência interessante até aqui, e aqui eu acho que fecha de uma vez por todas esse, vamos dizer assim, upgrade no time deles. A não ser que o episódio da semana que vem role captura pro lado do Roy, que seria muito interessante também, mas eu não vou contar tanto com isso no momento, porque, né, às vezes a gente pode se decepcionar. Então, bora lá para mais um vídeo da semana, mais uma review. Quero saber a sua opinião, peço perdão por não ter soltado a review antes, acabei priorizando o vídeo do Greninja ontem, mas hoje review. Se você não viu o vídeo do Greninja, para dar aquela refrescada na memória, talvez seja o momento depois desse vídeo. Passa aí no izinho. E não esquece de passar no Amazon e usar meu link para navegar por lá, beleza? Bora lá para mais uma review da semana. Bom, o episódio começa com a Dot atrás da Tinkatink, que quer a todo custo alguma coisa para martelar. E obviamente tem que ser de ferro. E ela acaba pegando uma frigideira do Murdock na cozinha. E todos começam a correr atrás da Tinkatink desesperados. E, ao mesmo tempo, tem uma mulher que tá chegando junto com o Fridge, e ela está mandando mensagens pro Murdock. O Murdock tava até vendo as mensagens ali no Rotom Phone, mas como ele passou aí atrás da Tinkatink também, o Rotom Phone ficou em aberto ali, e ela entendia que ele tava vendo as mensagens e não respondia a ela. Mas, na verdade, ele não estava vendo nada, porque ele estava atrás do Pokémon. E aí, a Tinkatink com a frigideira na cabeça acaba, tipo assim, batendo no Terapagos, a frigideira sai voando, ela também. E aí, o Lycanroc acaba pegando a Tinkatink e essa mulher acaba pegando a frigideira. E aí é revelado que ela é a mãe da Dot. E todo mundo fica assim, meu Deus! Porque ninguém esperava, de fato, que ela iria acabar aparecendo por ali. E aparentemente ela já estava marcada para chegar por conta que o Fridge, né, estava trazendo ela junto com o Charizard. Bom, e aí ela se apresenta, o nome dela é Blanca, e ela disse que veio buscar a Dot depois do período de teste que ela estava passando ali com os Trovonautas. E aí a Liko e o Roy já ficam meio desesperados. Peraí, como assim? E aí a Dot acaba até saindo, vai pro quarto, se joga na cama, porque não é o tipo de coisa que ela queria estar lidando no momento. E aí a Blanca acaba sendo muito, assim, enérgica, e é interessante porque o Lycanroc, sempre que ela começa a falar demais, o Lycanroc impede ela de falar, porque, tipo, ela vai falando e vai atropelando e não deixa ninguém falar. Então ele acaba sendo, tipo assim, né, um Pokémon que dá um break nela, é bem engraçado. E aí ela acaba falando que, tipo assim, ela veio porque ela queria que, né, já aproveitar que já o período de teste tá acabando e pegar a Dot e levá-la pra casa, porque aparentemente era um combinado delas. A Liko acaba falando, inclusive, né, que a Blanca, ela tem um espírito muito parecido com o da Dot quando Gurumin, porque o Murdock acabou falando, bom, eu não acho que a Dot seja tão animada quanto a Blanca, e a Liko fala, mas quando tá transmitindo, eu acho que parece sim. E aí, a Blanca não entende muito bem e a Liko explica, né, que a Dot faz transmissões de um programa na internet, e ela é muito famosa. E aí a Blanca começa a olhar no celular. Aparentemente, ela desconhecia um pouco sobre, né, o Gurumin. E aí a Blanca percebe, né, como a Dot é famosa, mas ao mesmo tempo ela quer perguntar pra ela sobre essas coisas. Inclusive, ela acaba falando, então é isso que ela ficava fazendo no quarto dela. Teve uma vez que, enfim, eu até tentei interromper e ela não gostou, etc. E aí a Liko acaba lembrando de um episódio, de um programa da Gurumin, que no final das contas ela acredita que seja o mesmo momento que, né, a Blanca tentou atrapalhar no passado. E aí a Blanca quer ir até o quarto, só que aí o Murdock já fica meio resistente, porque ela quer perguntar algumas coisas pra Gurumin. E aí ele fala, pelo menos leva esses donuts pra ela pra começar uma conversa. Só que aí o Mashold acaba aparecendo, e eles pegam os donuts e levam até a Dot. E aí a Liko explica, né, que eles ficaram ali com os Trovonautas em retribuição à ajuda que, né, o pessoal dos Trovonautas deu pra eles. Então eles sempre estão fazendo coisas por ali. O que é bem legal pra gente que quer saber um pouquinho mais sobre eles. E aí, a Liko e o Roy meio que impedem a Blanca de ir até o quarto da Dot, porque eles querem conversar com a Dot. E aí qualquer questão, né, eles contam pra ela. E aí ela acha que tudo ok, tudo bem. E aí ela fica até emocionada porque a Dot fez novos amigos, né? Uma coisa que a Dot não tinha muito costume de fazer.
E aí, a Liko vai até a porta do quarto da Dot e tenta conversar com ela até o momento que ela acaba abrindo a porta e eles começam a trocar uma ideia. Bom, e aí, na conversa ela acaba dizendo que ela não se sente tão conectada quando ela estava em casa com o mundo fora do quarto dela. Ela vivia dentro do quarto, mas aquilo não incomodava ela. Mas ela começou a perceber que havia pessoas do lado de fora que estavam aproveitando coisas que ela não estava, como conhecendo os Pokémon, conhecendo lugares, etc. Então aquilo começou a brotar dentro dela, essa vontade de conhecer locais e sair da sua zona de conforto. E aí ela viu um artigo do Frid para chegar a essa conclusão. Foi até interessante que depois que ela viu o artigo dele com vários Pokémon e ele rodeado por diversos Pokémon, ela saiu do quarto e foi comer alguma coisinha. Quando ela sai, ela se depara com o Frid no sofá. E o Frid acaba se apresentando e fala que ele é amigo do Murdoch, tio dela. E ele tem um problema no Rotom Phone dele, inclusive. Ele fala que ele veio visitar o tio, só que ele tá com um problema no Rotom Phone. E ele pergunta pra Dot, você não pode consertar pra mim? Porque eu sei que você manja dessas coisas. E aí ela percebe, ao ver umas fotos, que é o Frid, o professor, que ela tinha acabado de ver. Ela fica meio sem graça, mas acaba consertando. E aí ele agradece, porque ele diz que, tipo, tem coisas ali muito valiosas. Seria um problema, né, se tivessem desaparecido. E aí o Frid acaba pedindo pra ela, inclusive, se ele poderia ajudar ele a criar um aplicativo para os amigos dele, pro pessoal do dirigível que ele está viajando. E aí ela diz que, tipo, tudo bem, né? Ela conseguiria fazer isso sem problema algum. E aí ele meio que chega pra ela e fala, por que você não vem viajar com a gente? E aí a Dot fica meio sem graça e acaba, tipo assim, ignorando esse pedido dele, deixando de lado e falou que vai se preocupar com o aplicativo. E aí, no quarto, começa a live da Iono. E ela manda uma pergunta pra Iono na esperança que ela lê. E aí ela usa o nickname de Garota do Quarto. E ela manda uma pergunta. Ela acredita que a Iono nem vai ler, mas a Iono acaba lendo. E a pergunta era o seguinte, o que você faz quando você está no limite? Ou você já esteve no limite? Porque eu também sou uma streamer. E eu queria saber a sua impressão sobre isso. E, bom, a Iono acaba falando que, sim, ela já esteve no limite, mas não fazer nada não vai deixar você sair desse limite. Você vai ficar estagnado ali. Então ela diz simplesmente para criar asas e ficar voando ali no estúdio mesmo, mas se mexer, fazer alguma coisa e colocar um sorriso no rosto. E a Dot fica pensando sobre aquilo e acaba dormindo sobre o computador. Quando ela acorda, a mãe dela acaba avisando que o Murdoch e o Frid já saíram e ela abre a janela e percebe ali o dirigível já criando asas e lembrando, né, o dirigível já levantando o voo e lembrando que a Iono disse pra ela que, né, tem que criar asas e sair voando por aí. E aquilo fica na cabeça dela. E aí ela acaba afirmando depois pra Lick e pro Roy, né, depois que esses flashbacks acabam. E aí ela diz que, tipo, esse foi o período de teste dela. Ela decidiu vir com o Frid e fazer o aplicativo e ficar fazendo esse período de teste até quando a mãe dela viesse buscar ela. E o dia chegou, né? O dia que a mãe dela veio buscar ela. Mas aparentemente ela não está muito feliz porque ela queria, obviamente, continuar ali com os Trovonautas. E aí a mãe dela acaba chegando, já descendo as escadas e quer perguntar pra ela o que ela acha desse período de teste. Ela queria saber como ela vem se sentindo, etc. E a Dot tá meio que, tipo assim, na negativa ali, né? Tipo, não quer falar muito sobre, não quer falar nada. Ela tá meio incomodada com a presença da mãe. E a mãe começa a falar. O Lycanroc impede ela de falar. E ela percebe que a Dot está com um Pokémon no colo, que é o Quaxly. E aí ela percebe, bom, você é uma treinadora Pokémon? Você tem um Pokémon agora. Então, que tal a gente batalhar? E aí todo mundo fica meio tenso assim, e uma batalha vai rolar entre Dot e Blanca. E aí a Blanca acaba explicando que a ideia da batalha é interessante porque na visão dela e entre os treinadores Pokémon é que as palavras fazem mais sentido quando você batalha. Então você pode falar o que quiser, se expressar melhor com a batalha Pokémon. É o espírito de treinadores Pokémon. E a gente sabe que isso é verdade por conta de um tal protagonista do passado que também agia muito dessa forma. E aí a batalha vai começar, a Dot tá meio perdida ainda em toda essa situação, mas no final das contas elas vão batalhar. E a Dot vai com o Quaxly enquanto a Blanca vai com o Lycanroc. E ela já começa com o Jato d'Água. E essa batalha é muito interessante porque é legal como o Quaxly consegue bater de frente a frente com o Lycanroc, que parece, né, obviamente, ter mais experiência que ele.
E durante a batalha ela acaba falando, né, que inclusive ela recebe sempre mensagens do Murdoch, mas nunca da Dot. A Dot nunca fala nada. Então é uma coisa interessante aqui de puxar, porque, né, querendo ou não, a mãe tá se expressando durante a batalha. E a Dot fica meio que sem graça, porque, bom, de fato, ela vive isolada e provavelmente não deve lembrar muito de mandar mensagens pra própria mãe. E aí a Dot acaba rebatendo, né, esse argumento, dizendo que ela pode ficar muito dentro do quarto, mas ela está conhecendo mais lugares e fez muitos amigos. Inclusive, desde que ela conheceu o Quax, ela vem se interessando ainda mais e ficando mais animada com o mundo de fora. Não só isso, recentemente ela conheceu a Tinkatink, então ela também está muito animada com a captura que fez. E aí a mãe já começa a ficar mais assim, né, tipo, interessante, mas ainda assim a batalha continua. E é bem legal porque o Lycanroc acaba dando um contra-ataque no Quaxley e ele acaba caindo assim com tudo no colo da Dot. E aí continua com essa batalha intensa entre pancadas e contra-ataques, etc. Até o momento que a Dot percebe que algo tem que ser feito. E o Quaxley levanta depois de cair umas 2, 3 vezes. E aí a Dot pede pro Quaxley mirar nas pernas do Lycanroc. E é muito legal porque ele vai com pancada pra usar, só que acaba prendendo o Law Quick. E aí foi muito intenso, porque ele dá uma curva assim com as patinhas e chuta o Lycanroc com tudo, que acaba caindo no colo do Murdoch e acaba sendo derrotado. E aí, com o fim da batalha, a Dot acaba falando pra mãe dela: olha, o período de teste acabou. Agora eu estou decidida, eu quero ficar aqui. É o meu lugar, é aqui que eu quero ficar. E aí a mãe dela começa a chorar porque é o que ela queria ouvir. E ela percebe que a filha está crescendo. E aí ela acaba abraçando ela, um momento bem fofinho. E aí ela tira o arquinho assim, né? Coloca o cabelo em cima dos olhos, porque ela vai começar a chorar também. Aí a mãe até oferece o lencinho, né? Que a Dot já tinha oferecido pra ela, inclusive, enquanto ela tava chorando. Ela diz que não precisava, mas que fica feliz pela filha. E aí o episódio já termina nesse clima, né? De, enfim, encerramento mesmo, conclusão sobre a estadia da Dot no Dirigível dos Trovonautas. É um episódio muito interessante por isso. E, assim, já adianto 5 estrelas, muito bom. Porque é sempre bom saber um pouquinho mais sobre os personagens. No caso da Dot, eu confesso que eu esperava algo um pouquinho a mais em relação ao passado dela, ela se sentir tão bem em estar isolada. Não precisa ser uma regra. Pessoas costumam ficar isoladas por N motivos, e inclusive só pelo fato de querer ficar isolado. Mas o fato de querer ficar isolado não impede a vontade de conhecer coisas lá fora e fazer amigos, né? E a Dot é muito assim, é muito fácil se identificar com esse personagem, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo tem, sei lá, o seu celular, o seu quarto, o seu computador, e acaba criando aquele ambiente como o seu próprio planeta. Então, se isolar é confortável, mas isso não impede a Dot de ter vontade, de fazer amigos, de conhecer o mundo lá fora. E ela se deu a oportunidade, em passos bem pequenininhos, de conhecer mais, fazer amigos, etc. Então é muito legal você ver essa Dot desabrochando. Mas, assim, como eu falei pra vocês, não é regra, mas eu queria que talvez tivesse alguma coisinha a mais que tivesse levado a Dot para um caso mais de ficar isolada. Não porque ela necessariamente precisava de um motivo, mas eu acho que talvez pra história seria legal. Sabe, qualquer coisa, não precisa ser uma coisa grave, mas alguma coisa que desse essa puxada pra história ficar um pouco mais ainda interessante pra personagem. O que a gente percebe aqui é que, de fato, ela tem essa natureza de gostar de ficar isolada. E tá tudo certo, né? Mas, pra mim, eu acho que poderiam ter abordado algum tema a mais. É esse o meu ponto. Mas também tá tudo certo ser só isolado, e é isso aí, né? E gostei muito da batalha. O fato do Quaxley aprender algo aqui, justíssimo. Muito bom, porque agora, né, os 3 starters estão um pouquinho mais tunados e podem fazer alguma coisa a mais pelo que está por vir, que são os exploradores, né? Eu acho que agora, nos próximos episódios, isso vai ficar muito mais em evidência e a gente vai conseguir ver um pouquinho mais da evolução desses personagens
por conta dessa wave, essa onda de episódios que a gente teve para eles criarem mais poder. Isso é muito interessante em Horizontes, porque não é o foco só na Liko. É o foco no Roy, é o foco na Liko e é o foco na Dot. Se continuar assim, pra mim tá ótimo. Porque você tem essa divisão perfeita de direcionar coisas pra cada um. E aí o telespectador se sente confortável em gostar de todos ou em gostar de um só. E que ele receba o mesmo foco que qualquer outro está recebendo. Então, assim, essa divisão foi muito justa. E pra mim ela traça um momento pro futuro de que o foco pode continuar se mantendo dessa forma. Pra Liko, Roy e Dot. E a Blanca acaba sendo uma personagem, assim, fantástica, né? Bem faladeira, completamente o oposto da Dot, mas não tanto. Porque a verdadeira essência, talvez, da Dot esteja em Gurumin. E talvez ali a gente vê muito, de fato, da Blanca. Gostei demais da personagem e gostei muito de como o anime tá tratando um pouquinho cada personagem, inclusive seus familiares. Gosto disso, é uma coisa que eu sentia falta no anime anterior. Quando aconteceu com o Go, eu achei fantástico toda a exploração, um pouco da infância, mais da infância dele, do passado dele. Então, queria isso mais com o Ash, não rolava. Mas aqui eu sinto uma abertura muito maior para ter esse tipo de debate, discussão. Mas assim, o anime é um anime para criança, então obviamente ele vai ser bem mais soft, talvez não vá tratar tantos problemas assim mais graves, mas eu acho legal o anime trazer esse aspecto de crianças mais isoladas e que tá tudo bem você se isolar, mas também é interessante que você tenha interesse sobre coisas que estão do lado de fora, né? E enfim, achei o episódio sensacional. Então, pra mim, 5 estrelas. E quero saber a opinião de vocês. Um forte abraço, a gente se vê na próxima review, na próxima semana. Fui! Faça novos amigos, participe de eventos, concorra a prêmios, seja notificado com os vídeos mais recentes do canal. E claro, se divirta nessa nova comunidade Pokémon. Participe do Discord do canal do Camaleão. Link na descrição do vídeo. Te vejo lá. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.